E aí, pessoal, beleza? Nesse dia eu vou falar de como que eu desenvolvi meu bíceps femoral ao longo de anos treinando. E não foram tantos anos treinando contra outros grupos musculares, porque esse foi praticamente, eu diria que o grupo muscular que eu mais negligenciei ao longo de anos. Segundo, talvez, provavelmente glúteo, porque glúteo eu nunca treinei isoladamente até eu chegar a competir. Mas quando eu fazia exercícios para quadríceps, agachamentos, agachamento hack, leg press, já trabalhava um pouco, dava um estímulo bom para o glúteo. Mas para o posterior, realmente não era o suficiente. Eu não sei como foi, mas acho que quando eu comecei a treinar, algum lugar eu li na internet, né, naquela época, em que o agachamento livre era o suficiente para estimular até o posterior, o que não é o caso, acredita em mim. Porque anos fazendo agachamento livre, eu consegui desenvolver muito o meu adutor, meu quadríceps, até um pouco do glúteo, mas depois do glúteo tive que fazer um treinamento mais específico para melhorar mais ainda, mas não foi o suficiente para me desenvolver quase nada do posterior. Meu posterior sempre foi, sabe, vendo fotos antigas, que eu nunca prestei muita atenção nisso, ao longo de anos treinando, eu via como que tinha essa grande desproporção na minha coxa entre o quadríceps e o posterior. Então, qual era o meu problema? Eu fazia poucos exercícios para posterior e eu negligenciei fazer o mais importante, que seria o stiff. Uma época eu tentei fazer levantamento terra, mas por fatores bestas de adolescente, assim, de que, o stiff você vai fazer o movimento, você vai empinar a bunda para trás. Aí, tipo, era mais ou menos por causa disso. E acredita em mim, o stiff, na minha opinião, atualmente, é o melhor exercício para posterior. Você tem muita discussão em relação a stiff e RDL. Qual deles que é melhor? RDL eu sinto que pela extensão de quadril, já que o quadril vai mais para trás no RDL, já que você vai dobrar os joelhos, enquanto que no stiff o joelho vai estar o joelho não precisa estar totalmente esticado. Stiff, pelo nome, pela definição assim, nome do exercício em inglês, apenas significa que os joelhos não vão se mover. Você pode dobrar eles um pouquinho, mas o que importa é que eles não se movimentam, não dobrem durante a execução do exercício. Porque fazendo isso você vai conseguir realmente alongar o posterior, sabe, o máximo possível, botando o músculo no máximo de alongamento dele. E é um exercício que também você pode botar bastante carga. Você tem muita amplitude e já que é um exercício multiarticular, você consegue botar bastante peso, progredir bastante peso. Então, essa daí seria a melhor opção. O segundo seria talvez a RDL, que ainda mais, por mais que eu sinta que é um exercício que quando eu comecei a fazer me ajudou mais em relação ao glúteo, meu posterior agora realmente só melhorou mais com o stiff. Mas o RDL também, eu notei uma diferença melhor. Levantamento terra, bem, eu acho que vai trabalhar, mas eu realmente não percebi muita diferença assim com treinos de força. Quando eu fazia levantamento terra, eu fazia algo mais voltado para repetição mais baixa. E para hipertrofia do posterior, realmente eu acho que não é tão eficiente assim quanto RDL ou stiff, porque se você for ver o pessoal agora, tipo, fisiculturistas profissionais, eles optam por fazer stiff ou RDL do que fazer levantamento terra convencional. Levantamento terra convencional é um bom exercício, tem várias boas funções, só que eu acho que ele não é mais, eu diria, o ideal para hipertrofia. É um exercício legal, que é bom pro ego, chama atenção na academia, você consegue botar bastante peso, tal, faz bastante barulho, porém especificamente para o desenvolvimento do posterior, eu diria que já que no levantamento terra eu acabo tendo uma flexão de joelho maior ainda do que no RDL, é um exercício mais focado em glúteo do que posterior, na minha opinião, e também para lombar, um pouco também das costas, acaba pegando vários grupos musculares, mas eu sinto que não é realmente o mais eficiente. Cama flexora, a cadeira flexora, flexora em pé, esses exercícios assim, em que você vai estar fazendo a flexão do joelho, são bons. Durante os anos, praticamente era só isso que eu fazia. Porque meu treino de perna costumava ser 3, 4 exercícios de quadríceps, sei lá, agachamento, agachamento hack, leg press e cadeira extensora. E aí eu fazia só cadeira flexora no final. Aí depois eu fazia adutora, abdutora, sabe? Mas sabe, eu fazia 4 para um ou 4 para 2 algumas vezes, na época que quando eu era novo, eu cheguei a fazer levantamento terra. Eu tentei fazer levantamento terra, mas acabei parando por causa da posição dele e também porque eu não tenho uma estrutura muito boa para levantamento terra, então tipo, braços mais curtos, pernas mais longas, não botava muito peso, não tinha dificuldade de progredir e também tipo dificuldade de manter a coluna reta, então eu acabei meio que esquecendo. Então, uma época eu fazia 4 exercícios para quadríceps, 2 para bíceps femoral, sendo um deles levantamento terra, mas depois, durante muito tempo, eu apenas fiz um. Isso daí realmente causou uma dificuldade no desenvolvimento desse grupo muscular para mim. Até mesmo para flexionar ele, eu ainda comecei a aprender só no passado a realmente contrair o posterior de uma maneira mais eficiente, porque eu não tinha muita consciência corporal com esse grupo muscular.
sabe? Não tinha muita consciência corporal, tipo, você não conseguia muito flexionar tanto o posterior quanto também a parte de baixo da dorsal, a lombar. São grupos musculares que, já que eu não trabalhei eles muito focado muito neles, né? Eu senti uma grande dificuldade em realmente aprender a saber contrair eles da maneira correta, assim, no caso para as competições de fisiculturismo. Mas, resumidamente, faça stiff, stiff, botando bastante peso, amplitude máxima e foque em progredir carga. Em relação ao volume semanal de treino, eu tô fazendo atualmente 3 séries de stiff no meu treino de perna. Aí depois eu faço 2 séries de cadeira de mesa flexora e depois 2 séries de cadeira flexora unilateral. E no caso da cadeira flexora, eu acho que é um exercício muito bom, tipo, porque se você for inclinar o tronco para frente, é muito bom para alongar bem o posterior, só que ele é bem limitado em relação à progressão de carga, né? Exercícios monoarticulares tendem a ser mais limitados, já que você vai estar usando só uma articulação, um grupo muscular, assim. Então, é bem mais difícil a questão da progressão, né? Então, por isso que eu deixo mais para o último. É apenas para desgastar depois do treino de verdade, sabe? Porque o treino de verdade é você fazer stiff com progressão de carga, alongando bem o músculo. Aí depois que você acabou isso, você pode ir lá para tentar fazer uma flexão de joelho assim, cama flexora, cadeira extensora. Cama flexora eu faço com as duas pernas juntas, cadeira flexora eu faço unilateral, apenas para dar um estímulo. Então, tipo, são 4 séries de flexão de joelho, 3 séries de stiff. Então vai ser 7 séries por treino, em que eu realizo 2 vezes na semana, dando 14 séries semanais. Eu acho que isso daí já é o ideal. Se eu fizer mais do que isso, eu já começo a ficar muito dolorido entre os treinos do posterior. Eu não sei quanto a vocês, mas o posterior, para mim, é um músculo mais sensível em relação a ficar dolorido depois do treino. E também a câimbras, que acho que as piores câimbras da minha vida foram de posterior, que realmente é um músculo mais sensível. Tipo, o pessoal costuma romper mais posterior, bem mais do que quadríceps. Romper o quadríceps, realmente o cara tem que fazer algo bem inacreditável para chegar no nível de romper o quadríceps. Mas o quadríceps ele é um músculo mais forte, um músculo maior, posterior é mais sensível. Uma época eu tentei fazer 4 séries de stiff ao invés de 3. E simplesmente toda vez que eu treinava, no dia seguinte minha posterior estava muito dolorido e não recuperava o próximo treino. Isso apenas uma série a mais de trabalho. Só pra você ver um detalhe, uma série a mais de trabalho já era o suficiente para o meu posterior não conseguir mais se recuperar de um treino para outro. Que eu fazia tipo terça-feira um treino, sexta-feira o outro. De terça para sexta, o meu posterior não estava bom o suficiente. Não só, também o glúteo, porque acredita em mim, Shift também vai trabalhar bem o glúteo, mas ele é realmente o mais ideal para posterior, e na minha opinião. E eu não diria que é o mais ideal para glúteo, mas eu acho que é uma opção muito boa. Tanto RDL quanto Shift são ótimos para o glúteo, mas o melhor exercício para o glúteo, na minha opinião, depois de testar vários assim, eu vou deixar para um próximo vídeo. Mas bíceps femoral é um músculo bem importante, mais para não só pela questão, tipo assim, de saúde, eu acho que o ideal é você ter todos os músculos do seu corpo bem desenvolvidos, né? Você não quer nenhuma desproporção, porque isso daí, uma coisa que pode acontecer se você tiver o posterior muito fraco, é lesões com corredores, sabe? Quando você faz muito exercício envolvendo a perna e tal, você tem um quadríceps muito desenvolvido e o posterior não está acompanhando, ele pode gerar um desgaste, ele não está forte e apto o suficiente para aguentar tanto impacto. Na questão de fisiculturismo, é que dá realmente um aspecto bem melhor para a perna. Em poses laterais, como peitoral de lado, tríceps de lado, posterior ele conta muito, sabe? Se você tiver com o posterior atrasado, tipo, tudo conta, né? Nas poses de fisiculturismo. É uma avaliação do corpo inteiro. Então você precisa de todos os músculos bem desenvolvidos, sabe? No meu caso, assim, durante anos eu não desenvolvi bem esse grupo muscular. Não que tava tão mal, não tava, tipo, zerado. Tipo, ele deu uma hipertrofia, mas não no mesmo nível dos outros. Então, e não só isso, mas pra mim é um dos locais que eu mais acumulo gordura, que mais demora pra eu secar o posterior. Então ainda é mais difícil, porque é um grupo muscular que já tava meio não tão desenvolvido pra mim, mas também ele já está mais coberto por mais gordura. Ele não tava não é tão definido quanto o meu quadríceps. Meu quadríceps eu consigo manter relativamente seco durante bastante tempo. O posterior, a definição do posterior, tipo, meu quadríceps é cheio de vascularização, o posterior acaba sendo bem menos. Então, em relação a volume e frequência de treino, eu diria que 2 vezes na semana, mais ou menos entre 10 a 15 séries semanais é o ideal para ele. Sabe? Mais que isso, eu sinto que atrapalha na recuperação. Isso fazendo stiff, porque se você for optar por fazer levantamento terra, talvez você tenha que baixar o volume mais ainda, porque o levantamento terra dá um desgaste. Isso é uma coisa que eu acho que pode limitar um pouco a hipertrofia do posterior com o levantamento terra. Porque você não vai conseguir fazer tantas séries pesadas de levantamento terra, assim, em comparação com o stiff. Você acaba tendo que fazer menos, porque seu corpo não aguenta. Se você estiver realmente treinando com intensidade, o seu sistema nervoso central vai torrar, vai fritar.
se você fizer terra com muita frequência. Eu já tentei fazer uma vez, só pra vocês saberem, tipo, que eu já cheguei a fazer de tudo de treino, assim. Eu já cheguei a tentar fazer terra 3 vezes na semana. Não façam isso. Sei lá, só tem, quem sabe tem um cara muito fora da curva que consegue fazer uma coisa dessa, mas até 2 vezes na semana é bem desgastante. Uma época eu fazia, tipo, um treino fazia terra, outro treino fazia RDL, mas fazer com uma frequência muito alta, até mesmo o stiff. Eu sinto que o stiff, na minha opinião, uma época eu tentei também fazer, no caso eu acho que foi o RDL, fazer dia sim, dia não. E minha lombar simplesmente não conseguiu aguentar. Tipo, eu preciso de uma recuperação maior. Isso é uma coisa individual minha, mas eu acho que para a maioria das pessoas também vai ser meio válido. Então, 2 vezes na semana acho que é a frequência ideal para exercícios como stiff, RDL, levantamento de terra. Mais que isso, simplesmente não é bom, porque dá um desgaste muito grande pro corpo. O posterior é um músculo mais fraco em comparação ao quadríceps, que o quadríceps dá para se você quiser agachar 3 vezes na semana, é até possível. É mais possível do que você fazer RDL, stiff e terra 3 vezes na semana. Flexora, extensora, flexora, qualquer tipo de variação de flexora, você pode até fazer mais vezes na semana. Mas o stiff em si, eu sinto que não é necessário fazer 3 vezes na semana. Então, o ideal para mim, assim, pelo menos 2 vezes na semana, volume moderado, de 10 a 15 séries, nada muito excessivo, que a fazer algo muito excessivo, na minha opinião, vai apenas atrapalhar a tua recuperação. E fazer de menos, fazer um volume muito baixo, não vai dar o estímulo suficiente para hipertrofiar.